Você acha que é essa a preocupação do Trump? Ou o Eduardo Bolsonaro curtindo umas férias adoidadas nos Estados Unidos, denunciando liberdade de expressão do Brasil? Nós temos, tá? O presidente Trump absolutamente preocupado com a sua influência global. É um cara que ele está preocupado com o tamanho da influência dos Estados Unidos, né? E é um cara que está preocupado com a economia do seu país, porque lá nos Estados Unidos a economia reflete quase que diretamente na popularidade de um governo. Este cara viu o Lula de forma absolutamente atrapalhada, irresponsável, retardada, né? Sediar a cúpula do BRICS aqui no Rio de Janeiro. Então, o cara chama os BRICS aí. E aí, aliás, acha o discurso do Lula que a gente reagiu aí, que é o discurso do Lula no BRICS, tem aí? É um trechinho que ele fala assim, o Trump tem que saber o que é respeito, ele vai saber que aqui tem soberania nacional, ele vai saber que não sei o que lá. E aí o BRICS, entenda só o game aqui. O BRICS, que é um grupo formado por, inicialmente, fundado em 2009, Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, certo? Né, a África do Sul, que hoje conta com mais países membros e mais países parceiros, né? Dá quase uns 20 países entre membros e parceiros, tá? Nesse bloco, cuja China e a Rússia fazem parte, ou seja, as superpotências mundiais, né, concorrentes do Trump, é sediado isso no Brasil e o Lula ainda fala de tarifa. Vamos ver o discurso do Lula. Vamos lá, vai lá, dá uma olhada. Olha, eu sinceramente nem acho que eu deveria comentar, porque eu não acho uma coisa muito responsável e séria um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Sabe? Ele precisa saber que o mundo mudou. Sabe? Não queremos imperador. Pausa aqui. Dá pra ver, inclusive, que o Lula tá meio nervoso. Ele, puta, eu tô entrando numa seara que será que eu devo entrar? Mas vambora, né? Vambora. O tal do córtex pré-frontal dele já tá velho, o freio já não é tão potente, né? Vai lá. Nós somos países soberanos. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Existe a lei da reciprocidade. Eu acho muito equivocado e muito irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros em redes digitais. Sinceramente, tem outras coisas e outros fóruns para um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos falar com outros países. As pessoas têm que aprender que respeito é bom. Respeito é muito bom. A gente gosta de dar e gosta de receber. E é preciso que as pessoas leiam o significado da palavra soberania. Ainda fala em soberania. Então vamos lá. Cada país... Vamos entender o seguinte. Existe esse cenário onde os Estados Unidos está disputando influência com a Rússia e com a China. Existe uma sede de cúpula onde, no Brasil, nas Américas, na área direta de influência dos Estados Unidos, o presidente brasileiro cita o bloco, né, dele como um bloco que vai exigir respeito e soberania e fala em tarifas. Você acha que os Estados Unidos estão mais preocupados com isso ou liberdade de expressão aí, meu? Ô, porra! Você tem que ser muito burro ou muito esperto pra falar que o Trump tá preocupado com a liberdade de expressão e com o processo do Bolsonaro que vai prendê-lo. Eu estou deixando mais um recorte pra todos vocês. Todos vocês do Twitter, todos vocês do bolsonarismo, eu estou deixando mais um recorte pra vocês. É muita burrice do público e muita esperteza e canalice de vocês, influenciadores, que sabem que isso é mentira, ficar espalhando e acreditando, respectivamente, que o Trump está preocupado com o processo do Bolsonaro com a liberdade de expressão no Brasil. O Trump está preocupado com duas coisas.
eu vou quantificar aqui em 80% com a briga tarifária, e nós vamos ver inclusive aqui, tá? A timeline dessas brigas tarifárias do Trump com a China. 80% é isso. E os outros 20%? Os outros 20% com as empresas americanas de Big Techs, que são os primeiros aliados do governo Trump 2, que são os aliados de primeira ordem desse governo. Eu já falei, inclusive, no meu vídeo de hoje, que o governo Trump 1, ele era muito mais ligado ao sistema financeiro, ao Wall Street e aos militares. O governo Trump 2, ele está muito mais ligado às Big Techs. Tá? Ele está muito mais ligado às empresas de tecnologia. E aí, nesse cenário de tarifas, os caras ainda dão um passo além na regulação de redes sociais. Os caras ali pegam e dão um avanço, dão uma multa milionária no Elon Musk. Isso aqui é outra coisa interessante, tá? Para você entender. Entenda só. Uma divergência profunda entre os Estados Unidos e o Brasil, como a gente entende isso. Se eu sou o Arthur e eu abro um CNPJ chamado papel higiênico, e este CNPJ papel higiênico precisa de um investimento, e eu chamo o Aloysio para investir aqui, o Aloysio não faz parte do papel higiênico. O Aloysio faz parte do CPF dele, que investiu um dinheiro no CNPJ papel higiênico. Se o papel higiênico não pagar as leis trabalhistas, não pagar impostos ou der problemas, o Aloysio nunca vai responder por isso. Ele pode perder o dinheiro dele, pode perder o capital dele, porque ele entrou com risco de capital. Beleza, tá? Inclusive nos Estados Unidos existe a figura do investidor anjo, que é o cara que põe dinheiro e não tem nada a ver com nada. É como se eu falasse assim, eu acredito no CNPJ do fulano, mas eu não quero ter nada a ver com o CNPJ, eu só vou pôr dinheiro e vocês me devolvem aqui o rendimento. Então eu coloco como investidor anjo. No Brasil isso não existe. No Brasil, a partir do momento que você colocou o teu dinheiro em alguma coisa, você é corresponsável por uma série de coisas que esse CNPJ vai fazer. Então é capaz de você ter um CNPJ que deixou de pagar uma dívida trabalhista e um outro cara que não tem nada a ver com isso, que pôs um dinheiro, tenha, sei lá, sua casa penhorada por conta das ações desse CNPJ. Isso é um absurdo. Só que aqui no Brasil teve outro absurdo ainda. O que aconteceu? O Elon Musk, ele tem empresas que atuam no Brasil que são CNPJ separados. E ele também é dono do X. O Alexandre Moraes, para punir o Elon Musk, o que ele fez? Ele foi lá no X e falou, o X, vocês não querem colocar um representante legal aqui no Brasil? Vocês não querem pagar a multa que eu estou te colocando? Então ele cria um conceito jurídico que é bem anômalo aqui do Brasil, que é o conceito de grupo econômico. Ele fala, o X faz parte do mesmo grupo econômico de um outro CNPJ que não tem nada a ver. Então vou dar um exemplo. O Elon Musk, ele tem a Boring Company, que é uma empresa de perfurações de túnel. Assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra com X. Não. Eles fazem parte do mesmo grupo econômico. Então ele pegou alguma outra empresa que eu não lembro agora, do Elon Musk no Brasil, que não tinha nada a ver com o X, criou o conceito de grupo econômico e cobrou cobrou a multa dessa outra empresa. O Trump, vendo isso, né, esquece a briga dele pessoal com o Elon Musk. Ele entende o seguinte: a Suprema Corte Brasileira está avançando e dando um exemplo para outros países do BRICS que eles podem avançar em termos de regulação de rede social. Então, o que você tem aqui? Você tem os Estados Unidos vendo o Brasil sediar a cúpula do BRICS e peitá-los em termos de tarifa. Nós aqui, do mesmo grupo da China, do mesmo grupo da Rússia, que temos outros países sob nossa influência, Arábia Saudita, Turquia, Uzbequistão, nós estamos dando um recado que aqui a tarifa aqui é nós, hein? Não é você não. E mais, nós estamos mostrando que a nossa Suprema Corte aqui vai avançar em legislação de regular a rede social, sim. Então os seus primeiros aliados, ou sua maior ferramenta de influência, suas duas maiores ferramentas de influência, que é 1, poder econômico, e 2, poder de influência digital, estão sendo ameaçados pelo meu grupo econômico, tá? Que tem Rússia e China, seus maiores concorrentes, né, participando dele. Você acha que é essa a preocupação do Trump? Ou o Eduardo Bolsonaro curtindo umas férias adoidadas nos Estados Unidos, denunciando liberdade de expressão do Brasil? Você tem que ser muito burro, no caso do público que acompanha, para acreditar que o Trump está preocupado com Eduardo Bolsonaro e com Jair Bolsonaro. E você tem que ser muito esperto e safado para vender essa ideia para esse público burro, tá? Ignorando completamente a realidade. Então entenda, eu estou deixando outro recorte aqui para vocês.
Não, o Trump não vai arrumar briga com a Suprema Corte do Brasil por conta de Jair Messias Bolsonaro. Está muito claro isso para você? Ou você quer que eu desenhe? E aí eu vou fazer outro exemplo para ver se você entende. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que um jornalista americano, o Stevenson Mike, fala um número, McDonald. O Stevenson Mike McDonald, ele veio cobrir aqui o 8 de janeiro. Sou o jornalista americano Stevenson Mike McDonald. Estou aqui no 8 de janeiro. Alexandre de Moraes manda prender todo mundo, inclusive o Stevenson Mike McDonald. Você acha que o Trump ia fazer o quê? Aí sim, você ia ver o Trump agir. Você acha que ele ia fazer isso? Você acha que ele ia demorar todo esse tempo pra agora, em julho de 2025... esperar a reunião do BRICS pra falar de tarifa e meter uma tarifa? Não, meu irmão. Aí sim você ia falar, não, pera lá. Estão prendendo um cidadão americano aqui, através de uma ordem direta da Suprema Corte, de forma ilegal. Aí sim você ia ver o Trump agir. Aí sim você ia falar, mano, é capaz de, sei lá, ele vai dar um rolê de porta-avião aqui no litoral brasileiro, tá ligado? Mas vamos pôr um porta-avião aqui, vem dar uma passeada aqui. Aí sim você ia ver o Trump agir diretamente contra a Suprema Corte por conta da liberdade de alguém que seria o Stevenson Mike McDonald, né? O jornalista americano preso pelo Alexandre de Moraes. Aí sim. Você consegue, agora, entendendo, se eu te der esse exemplo aqui, nossa, Stevenson Mike McDonald e Eduardo Bolsonaro, você consegue entender agora a discrepância de uma coisa com a outra? Hein? Aí o Trump joga umas migalhas pra vocês, tipo, põe aí que eu respeito muito o Jair Bolsonaro, o antigo presidente, porque pra quem não sabe, o Jair Bolsonaro, né, ele travou o aumento de tarifa pros Estados Unidos em 2000 e... não lembro agora, acho que foi logo em 2019, eu não lembro, tem uma timeline aqui, né. Então pro Trump o que importa é isso, o Trump já deixou claro, vamos negociar, eu quero negociar com o atual governo a tarifa de BRICS, aí sim. Tem nada a ver, cara. Vou sentar com o Alexandre de Moraes pra negociar a liberdade do mito, negociar a anistia. Você tem que ser muito burro pra acreditar nisso, bicho. Você tem que ser muito burro pra acreditar nisso. Em abril desse ano, o Trump ameaçou taxar o Brasil. Você lembra disso? Não tinha nada a ver com Jair Bolsonaro. Não, que já tinha a ver com o BRICS. Desde janeiro, o Trump tá falando BRICS fica na sua, BRICS fica na sua, BRICS fica na sua. Em abril ele anuncia uma tarifona pro Brasil. Aí ele recua e aplica só 10%. Qual é o discurso dos bolsonaristas? Olha lá o Eduardo lá, ó. Trabalhou e salvou o Brasil. Gustavo Gayer, obrigado, Magno Malta. Tamo junto aí, ó. Próxima Black Friday, vão pra lá fazer compra, quer dizer, lutar pelas tarifas certas do Brasil. Pessoal, agradeçam o Bolso Trump aqui, ó. As tarifas são só 10%. Aí o Trump agora aumenta para 50% por causa do BRICS. Os mesmos bolsonaristas, olha lá, como nós estamos trabalhando, olha lá. Agradece o Bolso Trump aí por causa da tarifa grande aí, ó. Obrigado, Trump, pela tarifa. Você tem que decidir, irmão. Você tá trabalhando para salvar o Brasil das tarifas americanas ou você tá trabalhando para aumentar as tarifas brasileiras e comemorando, porque aí na verdade é um projeto contra, né, a censura e a favor da anistia de Jair Messias Bolsonaro? Você tem que ser muito burro pra achar que é uma coisa positiva um Eduardo Bolsonaro e falar, lá, toma aí a tarifa de 50% aí brasileiro, enquanto não der anistia pro meu papai. Em nome do Bolsonaro, em nome do Jair Messias Bolsonaro, os caras jogam tudo na fogueira. Liberdade de um monte de velho, foda-se, deixa preso lá, só vai anistiar se anistiar meu pai. Tarifa brasileira, dane-se, ferre a economia de São Paulo, que é agroexportador, ferre a economia de São Paulo, que exporta suco de laranja, óleo cru, ferre a economia de Santa Catarina, que tem representantes, inclusive, bolsonaristas, em nome da anistia do meu papai, pra ele não ficar preso. E você burro, você otário, aplaude achando que o bolsonarista tá trabalhando por você. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.